Oi, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Esse é o curso de alfabetização à distância. Eu sou a professora Carla Carneiro e na aula de hoje nós vamos fazer a leitura de um texto chamado O Coati e também vamos fazer atividades sobre essa leitura. Então, vamos começar! O nome da nossa atividade da aula de hoje é O Coati. Você sabe o que é um coati? Será que você sabe? Então, nós vamos descobrir o que é um coati fazendo essa atividade, tá? Essa atividade tá lá na nossa sala de aula, na sala de aula da professora Carla Carneiro. Então, você vai entrar lá na sala de aula, vai clicar no menu Atividades e vai clicar no tópico Aula 27, que é a aula que nós estamos fazendo hoje. E lá vai ter essa atividade chamada O Coati, tá? Você vai abrir a atividade aí no seu computador e eu vou abrir aqui para mostrar, explicar direitinho o que tem que fazer nessa atividade. Se você ainda não tem acesso à sala de aula da professora Carla Carneiro, continua nesse vídeo aí, que depois eu vou explicar direitinho como é que você faz para ter acesso à nossa sala de aula e poder fazer todas as atividades, tá legal? Então, vamos ver a atividade O Coati. Então, aqui na nossa atividade, a primeira folha dela tem um texto, tá? O título do texto é O Coati, que é o texto que nós vamos fazer a leitura. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a leitura desse texto aqui, tá vendo? Ó? É um texto bem curtinho, tá? Eu vou fazer primeiro a leitura aqui com vocês, tá bom? E depois vocês, junto com o papai, com a mamãe, ou quem estiver te orientando aí para fazer as atividades, vai fazer a leitura sozinho desse texto, tá? Você vai ler esse texto em voz alta, tá bom? Inclusive, essa atividade ela pode ser feita online ou também pode ser feita impressa, tá? Se você estiver fazendo online, você vai passando o mouse devagarinho pelas palavras que você está lendo, lembrando dos sons das letras, dos sons das sílabas, tá? O papai e a mamãe vai fazer essa leitura junto com você, então eles vão ajudando você a se lembrar. Qual é o som da letra M com a letra O? É mo, né? E assim por diante, vocês vão fazer a leitura do texto, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura aqui primeiro com vocês, ó. O título do texto é O Coati, tá? O coati mora na mata e gosta de comer bem. É peludo e tem 4 patas. Não aprova as queimadas e quer ser livre também. Tá legal? O texto é bem curtinho, tá? É bem fácil a leitura. Inclusive, ó, observem aqui, a gente tem várias palavras com a letra Q, não é? Que nós estudamos nas aulas anteriores, né? Então, você vai fazer a leitura primeiro do texto, tá? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você estiver fazendo impresso, você vai com seu dedinho, tá? Embaixo das letras, fazendo a leitura devagarinho, lendo o texto todo, tá legal? E aí, depois que você fez a leitura do texto, o que você vai fazer? Ó, na segunda folha, tem uma atividade chamada Pensando sobre o que lemos, tá? Então, aqui, nessa atividade Pensando sobre o que lemos, tem algumas perguntas sobre o texto que você acabou de ler. E aí, você vai ter que pensar sobre o que você leu para poder responder essa pergunta, tá? Primeiro, o que você vai fazer? Eu vou ler, tá, todas as questões aqui. Então, cada pergunta você vai responder falando, tá? Você vai pensar na resposta de acordo com o que você leu no texto e você vai responder falando, você vai falar a sua resposta. Depois que você falar a sua resposta, você vai procurar aqui no texto onde é que está escrito a resposta, tá? Vai localizar a informação aqui no texto da resposta. Aí, depois que você achar onde é que está a resposta, você escreve a resposta aqui na linha, tá bom? Se você estiver fazendo essa atividade online, eu recomendo que primeiro você escreva a resposta no seu caderno, a lápis, tá?
e depois você digita a resposta aqui online, na atividade online, tá? Se você estiver fazendo impresso, você responde direto escrevendo na folhinha, tá legal? Então, vamos fazer, eu vou fazer as perguntas aqui para vocês, ó. Então, a pergunta 1. Quem mora na mata? É um animal, não é? Que animal é esse? Quem mora na mata? Que tá escrito aqui no texto, tá? Então, você vai pensar na sua resposta, de acordo com o que você leu, e aí você vai procurar onde é que tá escrito aqui no texto quem é que mora na mata, tá bom? E aí você vai escrever a sua resposta aqui, na primeira pergunta, tá bom? Agora, a segunda pergunta. Do que ele gosta? Esse animal, lá no texto, tá escrito do que é que ele gosta, o que ele gosta, tá? Então, você vai pensar, primeiro falar a sua resposta, depois você vai vir aqui, procurar a resposta, que tá falando o que ele gosta, e vai escrever aqui na pergunta 2. Agora, a pergunta 3. Como ele é? Como é que ele é? Tem alguma característica dele aí no texto falando como que ele é, esse animal? Então, você vai pensar, vai falar a sua resposta e depois vai escrever aqui, procurando no texto, tá? Papais e mamães, vocês vão ajudar as crianças, tá? Nesse momento, a buscar aqui no texto a resposta. Onde é que tá escrito a resposta aqui, tá? E aí a criança vai identificar e vai escrever a resposta aqui na questão, tá bom? Pergunta 4. Quantas patas ele tem? Ah, lá no texto tá falando. Quantas patas esse animal tem? Então, você vai pensar, vai responder falando e depois vai escrever, tá? Pergunta 5. Do que ele não gosta? Aqui no texto tá falando que ele não gosta de alguma coisa. Ele não aprova alguma coisa. Não aprovar significa não gostar, tá? Não estar de acordo. Então, ele não aprova, ele não gosta de alguma coisa. O que é que ele não gosta? Então, você vai procurar a resposta e vai escrever aqui, tá? E a última pergunta. O que ele quer? Lá no texto tá falando que tem uma coisa que ele quer, que esse animal quer. O que ele quer? Tá? Você vai pensar, vai falar a resposta e depois vai escrever aqui, tá? Sempre com a ajuda, com o auxílio do papai, da mamãe ou quem estiver te orientando aí. Papais e mamães, esse auxílio não significa que vocês vão dar a resposta para a criança, tá? Não vão falar a resposta. Qual é? Auxiliar no sentido de pensar, de reler o texto. Se a criança tem dúvida, releia o texto mais uma vez, para ver se ele consegue encontrar a resposta, tá? E aí procura, vai olhando com o dedinho, vai passando o dedinho nas palavras, procurando a resposta e vai escrevendo aqui direitinho, tá? Auxiliar nesse sentido, tá legal? Então, essa aqui é a atividade de perguntas e respostas. Agora, a gente tem mais uma atividade aqui na terceira folha, ó, a última folha. Então, o que é para fazer aqui, ó? Eu vou ler. O que você está vendo nesta imagem? Tá vendo que aqui tem uma imagem bem grande? O que você está vendo aqui? Você vai observar bem essa imagem, tá? E aí você vai escrever um texto pequeno, tá? Não é um texto grande, é um texto pequeno. E esse texto vai ser orientado por algumas perguntas, tá? Então, você vai responder essas perguntas para escrever esse texto. Que perguntas? Ó, eu quero saber que animal é este? Que animal é esse aqui, hein, gente? É o mesmo animal que tá lá no texto, né? Que animal é esse? Como ele é? Você vai observar bem esse animal, as características dele, tá? Como é que ele é? Ah, eu tô vendo aqui que ele tem um nariz comprido. Eu tô vendo aqui que ele tem um rabo comprido. Você pode falar qual é a cor dele, como que é o corpinho dele, quantas patinhas ele tem, como que são as garras dele, tá? Tudo que você conseguir observar desse animal, tá bom? Como ele é. E a outra pergunta. O que ele está fazendo? O que esse animal está fazendo aqui nessa imagem? O que é, ó, tá vendo? Ele tá fazendo alguma coisa aqui. O que ele tá fazendo? Então, você vai observar
e vai responder. Então é assim, ó, para produzir esse texto, como que você vai fazer? A primeira coisa é ir respondendo as perguntas oralmente, tá? Então você vai falando as suas respostas. Vai falando pro seu papai, pro seu mamãe ou quem estiver te ajudando. Que animal é esse? Você vai responder falando. Como é que ele é? Então você vai olhando a imagem e vai falando como é que ele é, o que você está observando aqui dele. E depois o que ele está fazendo, tá? Você observa bem e você fala, ah, esse animal está fazendo tal coisa, certo? Depois que você falou todas as respostas, papais e mamães, na hora de escrever o texto, vocês vão ter que orientar as crianças, tá? No sentido de organizar as ideias que eles já falaram, tá? Eles já produziram oralmente, já deram as respostas orais. E aí eles têm que organizar isso que eles falaram em forma de texto, tá bom? E aí eles vão tendo as ideias do que escrever, tá? Ah, eu vou escrever, vou responder que animal é este, assim, ah, este animal é o... E aí coloca o nome do animal, tá? E aí você ajuda o seu filho a organizar e vai escrevendo, ajudando ele a escrever, tá? Como escreve este, tá? Vai falando cada sílaba. Este. Então ele escreve a palavrinha. Este animal. Então vamos escrever animal. Como escreve animal? Vai falando cada sílaba, tá bom? Devagarinho ele vai escrevendo com a sua orientação, com o seu auxílio, tá legal? Então você vai escrever o texto primeiro no seu caderno, tá? Você vai fazer um rascunho desse texto. Vai escrever lá no seu caderno, respondendo as 3 perguntas, organizando o texto. Depois que você escreveu o texto todo, o que você vai escrever? Ó, não esqueça de dar um título para o seu texto. Todo texto tem que ter um título, tá? O título é o nome do texto, tá bom? Gente, cuidado, o título tem que ter a ver com o que está escrito no texto, tá? Você não pode colocar qualquer título. Ah, eu vou colocar o arco-íris. Não, não tem nada a ver essa imagem aqui, o que você escreveu com arco-íris, né? Você tem que dar um título que tenha uma ideia do que você escreveu lá no texto, tá bom? Então você vai inventar, vai pensar num título, tá? Para esse texto. E vai escrever no seu caderno. Depois que o texto já estiver escrito no caderno direitinho, já tiver com o título direitinho, aí você vai digitar aqui, ó, tá? Nessas linhas, você vai escrevendo aqui o texto nessas linhas, tá bom? Aqui você escreve o texto e aqui em cima você escreve o título, tá? Papais e mamães, nesse momento, quando eles forem escrever, deixa eles se concentrarem primeiro em colocar as ideias no papel, tá? Mesmo que eles escrevam as palavras errado, não coloque pontuação direitinho, não tem problema. Eles têm que primeiro conseguir passar as ideias que eles pensaram e falaram no papel. Um segundo momento é uma revisão. Ah, escreveu todo o texto lá no caderno. Tá, então agora vamos observar se todas as palavras estão corretas. Olha, aqui a gente pode pôr um ponto, né, para separar uma frase da outra. Aqui a gente pode colocar uma vírgula para separar uma ideia da outra, tá bom? E aí vocês vão orientando eles a organizarem esse texto e fazer a revisão dessa parte ortográfica, tá? Da escrita das palavras, tá bom? E aí depois escreve o texto todo direitinho aqui, tá? E aí você terminou a atividade. Ah, importante falar, gente. Não precisa fazer tudo num dia só, tá? Você pode fazer a leitura do texto num dia. No outro dia você faz essa atividade que é o pensando sobre o que lemos, né? Respondendo as perguntas. No outro dia você faz a produção do texto. Ah, escreve primeiro todo o texto no caderno. No dia seguinte digita o texto aqui, tá? Ou no outro dia faz a revisão do texto e depois digita. Não precisa fazer tudo na mesma hora, no mesmo dia, tá bom? Vai fazendo aos pouquinhos, tá? E aí depois que tiver tudo pronto, que você terminou, se você estiver fazendo online, tiver digitado tudo aqui, não esqueça no final de clicar em entregar, tá, gente? Porque aí essa atividade vai vir para mim,
eu vou fazer a avaliação, vou fazer os comentários, a correção, a orientação com vocês, tudo direitinho, tá? E se você estiver fazendo impresso, se você imprimiu para fazer a lápis, né? Você vai tirar uma foto, tá? É lógico que do texto não precisa tirar a foto. Você vai tirar a foto dessa folha, que é onde estão as respostas, as perguntas, e dessa folhinha aqui, onde está o texto escrito, tá legal? E você tira a foto e você pode me mandar essa foto pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá bom, gente? Aí eu vou fazer toda a avaliação, os comentários igualzinho, tá? Fazendo online ou fazendo à mão, não tem importância. Eu sempre vou avaliar todas as atividades que vocês enviarem, tá legal? E agora eu quero convidar você que ainda não tem acesso à nossa sala de aula, tá? Eu quero convidar você para ser aluno do nosso curso. Gente, é tudo gratuito, tá? Não precisa pagar nada. Você pode ter acesso à nossa sala de aula para poder fazer todas as atividades, tendo acesso a todos os materiais das nossas aulas. E também vai ter o apoio, o meu apoio e a minha orientação via WhatsApp e via e-mail, tá? Tudo gratuito. E é muito simples. É só você enviar um e-mail para mim nesse endereço aqui, ó. professoracarlacarneiro@gmail.com. Você me envia esse e-mail dizendo que você quer ser aluno do nosso curso, você inclusive informando o nome e a idade do aluno, tá? Não precisa ser o nome completo, só o primeiro nome. O nome e a idade do aluno que vai fazer o curso. E aí eu vou te responder esse e-mail te dando o código de acesso da nossa sala de aula, tá legal? Muito obrigada por você ter assistido a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça, por favor, de deixar o seu like aí no nosso vídeo. É muito importante. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá, gente? Porque todas as semanas eu publico uma aula nova com atividades novas aqui para vocês, tá? Então, inscreva-se. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar trabalhando esse texto, tá? Só que a gente vai explorar o vocabulário desse texto, trabalhando a consciência de palavras, trabalhando a consciência de sílabas, de fonemas e de rimas, tá bom? A gente se vê na próxima aula, então. Até lá! Tchau!